Maravilhoso e eterno Pai, autor da nossa fé, te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome, soberano, maravilhoso e eterno. Bendito seja o Senhor, louvado seja eternamente o Senhor. Nós temos gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e fará nas nossas vidas. Amados, boa tarde. Paz seja com todos. Eu gostaria de ler um trecho dos dons espirituais e depois fazer um resumo da vida de Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, do rei Davi. Então, vamos lá. Acerca da diversidade de dons espirituais, acerca dos dons espirituais, está em 1 Coríntios 12. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, quer dizer, era antes, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons. Existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pegando o gancho na ministração da palavra de hoje pela manhã, que foi acerca da doutrina, do ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? A igreja de Corinto, ou Coríntios. E aqui é relatado nas Escrituras que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade, existe de operações, mas o Espírito de Deus é o mesmo Deus, que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e o outro, do mesmo Espírito, a fé, o dom, poder da fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e o outro, operação de maravilhas, que é a operação de milagres, e o outro, profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outro, são 9 dons, né? E o outro, a variedade de línguas, e o outro, a interpretação das línguas, daquele que fala em mistério, né? Da pessoa que fala em mistério. Mais um só Espírito, né? O mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como queira. Aí aqui no outro versículo, no versículo 12, ainda de 1 Coríntios 12, versículo 12 também, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo Jesus também. Aqui se refere à igreja, né? A unidade dos membros do corpo. Corpo espiritual está se falando do corpo espiritual que tem os membros, são os fiéis da igreja, num contexto geral, né? Todos que compõem a igreja, o templo sagrado. E apesar de diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, somos membros do corpo de Cristo e Ele, a cabeça desse corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, todos têm a mesma... Podemos dizer assim, que cada um
é dividido assim, dividido em questão de funções, atividades, mas todos são importantes, todos, sem discriminar todos. O que fica lá na frente, gritando aleluia, glória a Deus, o que toma conta das crianças, o pastor, o anjo da igreja, seja o auxiliar, seja os obreiros, presbíteros, seja qual for o cargo. E todos os membros, todos os fiéis são muito importantes. Então, é o mesmo, somos o corpo de Cristo. Cristo a cabeça desse corpo e todos unidos numa só fé, num só espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos partir para a mensagem que fala sobre o resumo da vida de Salomão. Quem foi Salomão, o rei Salomão? Filho de Davi? Salomão foi um grande rei. Deixa eu trocar o óculos, gente. Foi um grande rei, conhecido pela sua grandíssima sabedoria, riquezas, famas, mas também pela sua insensatez e más decisões no fim da vida. Foi a terceira linhagem dos reis de Israel e governou todo o país durante 40 anos, no período subsequente ao reinado de Davi. Tem os registros da sua história que constam em 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. E nos 2 de Crônicas, 1 e 2 Crônicas. Foi o autor do livro de Provérbios, de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e alguns salmos, 72, 127. Salomão também foi mencionado pelo Senhor Jesus em seus ensinamentos em 2 ocasiões, Mateus 6, 29, 12, 42. Os primeiros anos do seu reinado foram marcados pelo seu sincero pedido por sabedoria para governar o povo de Israel, resultou em grandes bênçãos para Salomão. Louvado seja Deus. Construção do templo. Edificou o templo em honra ao Senhor, onde daria lugar à Arca da Aliança. Seu sábio juízo, Salomão governava sabiamente com justiça, como pôde se comprovar no caso do bebê, se lembra? Aquela situação que duas mães, no caso, duas mães não, desculpa, que duas mulheres disputavam, dizendo que o filho era dela. Nós sabemos que a história relata, claro, óbvio, evidente, só existia uma mãe. E ali a outra estava discutindo, então, para resolver a situação, o rei Salomão fez uma prova, né? Fez um teste, porque ele, de tanta sábia, era de tanta sabedoria, um homem sábio, ele sabia que a verdadeira mãe ia se manifestar naquela hora, em atitude. E foi que está escrito em 1 Reis 3, versículo 16 ao 28. E as prostitutas nesses versículos. Então ele disse